Oi, pessoal. Daniel Herculano na área. Sejam muito bem-vindos ao Clube Cinema da TVC. E hoje nós vamos conversar com a diretora e roteirista Gabriela Boeri, que está trazendo para a gente um filme que, na verdade, é uma grande experiência, tá? Bem diferente do, digamos, do usual, tanto pela forma como foi captada e montada, enfim, como foi pensada também. O filme se chama La Parle, tá? E vai acompanhar as férias de verão de Fanny, que precisa lidar com a iminência de um exame médico. Acompanhada de três amigos, seu momento de relaxamento se torna uma experiência profunda conforme o grupo cria conexões inesperadas. Esse é o Le Parle, que estreia esta semana nos cinemas e é mais uma grande opção e curiosa do cinema nacional, tá? Filmada na França, para você escolher como sua primeira opção nos cinemas, tá bom? Vamos esquecer um pouquinho o cinema americano, vamos dar a primeira opção para o cinema nacional, e a partir daí você vai a segunda, a terceira, a quarta, esse é um filme que você assiste, vai para outro filme. Vamos ver La Parle nos cinemas e nós vamos conversar agora com a Gabriela Boeri. Oi, pessoal, conforme prometido, a gente já está aqui no ponto com a Gabriela Boeri, que se gentilmente cedeu o tempo dela para conversar com a gente sobre La Parle. Gabriela, muito bem-vinda ao Clube Cinema da TVC. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Olha, quero te dizer que é uma grande experiência, é uma grande experiência o seu filme, tá? Porque a gente sabe que os filmes normalmente podem ser feitos de formas usuais, né? Roteiro, começo, meio e fim, enfim, gravação, set. E você não trabalhou dessa forma, né? O La Parle tem uma estrutura bem diferente. Eu queria que a gente começasse falando sobre isso, né? Foi gravado com telefone celular, né? Não foi gravado com câmera profissional, mas ainda assim ele tem a sua, enfim, tem a sua continuidade, tem a sua história contada, muito bem contada. Eu queria que você falasse sobre isso. Como você teve a ideia, enfim, onde você estava, porque assim, eu sei disso, mas eu quero que as pessoas entendam e saibam exatamente como veio o La Parle. Acho que realmente o processo de fabricação do Lavalha é uma coisa muito interessante. Acho que a primeira coisa é que ele foi feito no contexto de uma residência artística na França, que foi criada pelo Claude Lelouch. Então a gente teve uma oportunidade incrível de conviver com ele. E aí a gente trabalhava num projeto dele e ele acompanhava um nosso. E aí, assim, acho que tem uma história legal que é o começo de tudo e que ajuda a entender o que virou o filme. Um dia a gente estava lá trabalhando com ele. E aí ele virou pra gente e falou assim: gente, vocês estão sentados em cima de uma câmera. Tem uma câmera no bolso de vocês todos os dias. E vocês, de alguma forma, vocês, falando num sentido, né, mais amplo, como geração, estão conformados com isso. Tipo, a minha geração estaria inquieta, estaria louca, né? A gente, de alguma forma, usa esse aparelho de um jeito muito intenso nas nossas vidas, né, diariamente, e não pensa ele como linguagem, assim, né? Como cineastas, pelo menos a curiosidade, a investigação do que isso pode gerar de emoção, que imagem é essa, né, que a gente pode produzir com esse aparelho. Então, partiu daí de uma provocação dele. Ele estava em pré-produção do filme, testando outras câmeras e falou para o diretor de fotografia dele: eu não quero consertar os defeitos do iPhone, eu quero entender o que eles significam. A gente se olhou, né? O filme é uma co-realização, eu gosto de falar que é um filme coral, assim, que é uma somatória de vozes. A gente se olhou e falou: gente, sim, ou a gente escuta isso e faz alguma coisa, ou a gente não vai aproveitar essa experiência de estar aqui, né? Então, acho que o contexto da residência, a liberdade, né, de estar num espaço onde a criação pode ser mais experimental, fez com que a gente pudesse começar assim. Depois o filme foi encontrando, né, na pós-produção, ele foi finalizado como um filme que foi produzido de forma convencional, mas a fabricação veio desse lugar que tinha uma abertura muito grande para experimentação. Pois é muito interessante a gente receber um filme concebido, digamos assim, de vários olhares, né? Mas também é sensacional, como você falou, eu vou ressaltar aqui, que você estava sendo, digamos assim, mentorada por Cláudio Lelouch, né? A gente tem aí, só para citar alguns dos poucos grandes filmes que ele fez, vários, enfim, Homem ou Mulher,
em 1966, né? Depois teve em 86, 20 anos depois. Retratos da Vida, de 81, que é fantástico. Mariage, de 74. A própria versão que ele fez com o Jean-Paul Belmondo dos Miseráveis, né? Então, assim, é um grandíssimo diretor. Hoje, se não me engano, ele tem 85 anos. E ele é da mesma geração, por exemplo, do Scorsese, né? Que é mundialmente mais conhecido, enfim, mas as pessoas também têm que perceber outros gênios, né? Lelouch é um deles. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, de mentoria que ele tinha com você, né? Principalmente com você, porque, enfim, a gente tá tendo a sua figura aqui como a voz do La Parle, né? E como ele ecoou isso no La Parle também no produto final, né? Porque isso aí você me contou agora do ponto de partida, mas no produto final. A gente teve também a sorte de compartilhar com ele o processo, né? Então ele nos provocou, a gente saiu dali inquietos, assim, que acho que era o que ele queria, e foi filmar. E aí o processo de produção do filme contou com algumas sessões de filmagem. Então a gente filmava, ia para a ilha, montava e voltava a filmar. Isso aconteceu 3 vezes. E nesses intervalos a gente dividia o que a gente estava fazendo com ele, de um jeito muito próximo, assim, né? E aí é muito incrível, porque assim, realmente estar com ele dentro de uma ilha de edição, né? Pensando junto essa construção. E ele é uma grande referência assim para mim desde que eu comecei a querer fazer cinema. Então foi muito louco chegar lá. Eu era a única brasileira e uma das únicas estrangeiras também. Então, acho que isso foi uma coisa especial, assim, e ele tem uma relação muito forte com o Brasil por conta do Pierre Barrou, que, né, é um dos atores e que fez a trilha sonora também do Um Homem e uma Mulher, que tinha uma relação muito profunda com o Brasil, com a música brasileira. Então, acho que a nossa conexão começou aí, né, falando do Brasil e do que o Brasil representava para ele. E aí foi uma coisa de uma troca muito muito aberta, assim. A Fanny, que é uma das, né, atrizes e realizadoras do La Parle, trabalha com ele até hoje. Ela é continuista dele, participa dos roteiros, né, dos processos de escrita. Então a gente tem uma troca muito próxima, assim mesmo. Foi realmente uma coisa, sei lá, meio extraordinária, assim, poder trocar uma ideia. Ele fala, não, eu acho que falta isso, ou que vocês pensaram para o final, sabe? Conversas muito assim, de troca de ideia, de coisa em processo, sabe? Vou citar aqui para o pessoal saber, né? La Parle é um filme criado, dirigido, fotografado e estrelado por Gabriela Boeri, Fanny Bodini, Kevin Van Stahen, Simone Bollier. Não sei se eu falei correto, mas enfim, Falou são, tudo certo. são os quatro personagens, né, por trás e na frente das câmeras que estão aí, digamos, nessa viagem, né, que acompanha, como fala a sinopse, né, o verão de Fanny, enfim, que precisa lidar com a iminência de exame médico, acompanhado dos três amigos, e começa a ter uma série de desventuras, né? Eu queria também ressaltar, Gabriela, eu sei que você fez esse filme de forma independente, né? Fez esse filme de forma, enfim, desde o princípio, assim como na filmagem, mas a gente sempre fala aqui muito no Clube Cinema da importância de ter incentivos a filmes nacionais, né? Porque estamos voltando a bons tempos, né? Temos boas possibilidades agora, e a gente meio que desenha para as pessoas entenderem aqui a importância de ter incentivos, alguns de pré-produção, alguns de roteiro, outros de lançamento, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa importância de ter incentivos para muitas narrativas do cinema nacional possam estar nas telas do Brasil. Não, esse é um assunto muito importante, assim mesmo. Eu tô de volta no Brasil, acho que não só por conta desse filme, mas a minha intenção sempre foi voltar, né, e fazer cinema aqui. Eu fui lá viver essa experiência, mas eu sou daqui e essa é a realidade que eu quero pensar e que eu quero viver. E esse filme, ele se tornou um filme brasileiro. A gente tem coprodutores brasileiros, ele foi financiado, essa pós-produção foi financiada aqui, né, justamente dessa forma. E ele só pôde existir como filme por conta disso, sabe? Por conta dessa possibilidade. E sem isso, não tem como a gente fazer, né? Um filme acontecer. Um filme é um processo muito longo, né? Que precisa de muita gente trabalhando.
E eu acho que uma coisa muito importante disso é que a gente sofreu muito com tudo que aconteceu. E se os grandes sofreram, né, os grandes cineastas do cinema que já estava acontecendo, imagina quem está começando, né, os novos talentos, que precisam de uma aposta, né, que precisam desse financiamento para poder mostrar a sua voz. Então, acho que isso é uma coisa que para mim assim, eu sou muito sensível a esse assunto, sempre foi uma questão muito importante para mim, e a minha ideia sempre foi voltar para poder trabalhar aqui, também no universo dos curtas-metragens, eu sou muito encantada com isso, eu acho que é onde estão, né, as vozes que estão nascendo, sou muito conectada com essa cena, assim, sabe? Que eu acho que é uma cena muito importante que também precisa de incentivo para poder existir. Muito bom, muito bom. Gabriela, como é que você consegue se enxergar olhando lá para trás em 2017, quando dirigiu com a Letícia Ragnartz, né, o curta-metragem 2, e como você se olha agora tendo um longa estreando nos cinemas do Brasil, né? Mesmo sendo uma experiência, não sendo um longa, digamos, comum, né, de estrutura, enfim, mas um longa-metragem, né, estreando nos cinemas do Brasil e você podendo dar essa sua contribuição aí para o cinema nacional. É curioso que eu fiquei sabendo da residência do Lelouch quando eu estava num ônibus na Dutra, indo para o Rio, durante a produção do 2, do curta-metragem 2. E aí eu recebi uma mensagem falando de uma amiga, olha, o diretor de um dos seus filmes preferidos, que é Retratos da Vida, eu sempre amei esse filme desde pequena, assim, na primeira vez que eu assisti na adolescência, abriu uma residência. E eu estava indo no ônibus indo para o Rio para fazer esse projeto. E aí eu falei, nossa, acho que uma nova jornada vai começar. A Letícia segue sendo uma grande parceira, um dos motivos também, né, que eu voltei para o Brasil, mas acho que depois de viver essa experiência, eu entendi muito que eu gosto muito desse trabalho coletivo. Eu co-dirigia com ela, co-dirigi com outros 4 realizadores, então estou muito aberta a esses novos encontros, assim, acho que cada projeto é um encontro. Eu tenho muita vontade de fazer, né, um filme sozinha, e estou trabalhando para isso, mas estou cada vez mais aberta a essas formações mais coletivas, mais abertas, mais multidisciplinares, e acho que foi uma experiência muito transformadora, assim, como criadora mesmo, de processo criativo, e que eu quero levar comigo em todos os outros filmes que eu for fazer. Maravilha. A gente sabe que, na verdade, eu vou dar na informação, La Parle foi feito, filmado entre 18 e 20, né? Depois finalizado. Mas entre 18 e 20, quando você estava na residência do Claude Lelouch, residência artística, ele estava filmando Os Melhores Anos de uma Vida, né? Dizendo, eu queria que você falasse um pouco dessa participação, digamos assim, né? Enfim, você estava lá. Sim, eu participei desse filme. É uma coisa meio inacreditável ainda para mim. Quando eu penso nessa memória, parece que ela é um sonho, assim, porque foi tudo tão real. Eu não sabia, né, quando eu fui para a residência, que esse seria o filme que a gente iria trabalhar. Ele demorou um pouco para contar. A gente chegou lá, a gente sabia que ele ia fazer um filme, era, né, parte do programa, e ele demorou, porque ele estava ainda tentando entender se esse filme ia acontecer, né, se os dois iam topar mesmo. E aí, quando ele anunciou para a gente que a gente ia fazer isso, eu lembro que eu perdi meio chão, assim, eu falei, não, mas como assim? A gente vai participar disso? A gente vai estar lá? Assim, vai acontecer uma das maiores elipses da história do cinema e a gente vai estar lá. Ele falou, sim, vocês vão estar lá. E foi uma experiência extraordinária, assim, e a gente filmou La Parle muito perto, então eu estava totalmente afetada por aquele encontro, né, que era realmente um milagre acontecendo, né, do cinema. Antes de começar a filmar tinha um silêncio, assim, antes dele dar a ação, e teve uma das vezes que ele tem o hábito de gravar a trilha antes de filmar, né? Pelo menos o tema, acho isso muito bonito. E aí teve uma das cenas importantes que teve um silêncio, ele pôs a trilha e depois ele deu a ação. E acho que eu nunca vou esquecer desse momento, assim, da aura que tinha ali, sabe? De alguma forma, o respeito à possibilidade desse encontro acontecer e de cada figura que estava ali para que isso fosse possível, sabe? Foi um silêncio coletivo, quase que reverenciando, né, todo o tempo que passou, né, e tudo que aconteceu com essas figuras muito importantes para a história do cinema. E a gente estava ali com eles, ouvindo história, né? Eles nos viam como os integrantes da residência, então estavam muito abertos a perguntar para a gente, né? Que a gente estava fazendo ali, qual cinema a gente queria fazer, contar as histórias do passado, e isso aconteceu. Os melhores anos de uma vida, né, do Claudio Lelouch tinha só Jean-Louis Trindat, Anouk Aimée e Mônica Bellucci. Só, né? Triozinho fácil.
E assim, é interessante, né, que a gente tá falando de La Parle, mas está falando do filme de Lelouch que também te inspirou em algum momento, né, a colocar sentimento no La Parle, né, na tela. De Conta. alguma forma, a gente teve acesso a um Lelouch, né, uma versão dele, depois de ter vivido tudo que ele viveu, ele foi fazer esse, né, reencontro, mas ele acabou viajando de novo para a época que ele fez Um Homem e uma Mulher. E Um Homem e uma Mulher foi um filme que foi feito com muita espontaneidade, Uhum. assim, com muita soltura, experimentação. Então aquilo lá estava no ar e ele estava com isso tudo aberto para dar para a gente, sabe? Em termos de conversa mesmo. De, "Ah, como vocês fizeram isso? Ah, a gente foi lá, pegou e fez, sabe? A gente falava, ah, é isso mesmo. É, sim, pega e faz, sabe? E isso estava no ar, mesmo depois, né, de toda uma carreira e outros filmes que foram superproduções, essa energia, ela continua viva, assim. Mas, pô, que grande prazer. Muito obrigado, Gabriela. Então, vamos finalizar convidando as pessoas para assistir La Parle nos cinemas, uma experiência cinematográfica e sentimental também, né, que Gabriela está trazendo para a gente diretamente da França. Gente, o filme entra em cartaz no dia 29, quinta-feira, amanhã. É, E assistam, espero que vocês gostem. Acho que tem uma coisa que eu tenho falado, que esse filme foi feito artesanalmente, né, de um jeito muito colaborativo, e a gente espera que o boca a boca também seja assim, que seja de um para um, assim, se tocou você, leva uma outra pessoa, né? O cinema precisa disso, ainda mais produções que são feitas de uma forma tão artesanal, assim. É isso, pessoal. Olha só, mais uma vez convidando aqui para que vocês tenham como primeira opção nesse final de semana La Parle, tá? É mais um filme nacional que estreia. A gente sabe de como a gente sua para estar um filme nacional em cartaz no meio de tanto cinema americano aí, tá? Então, assistam La Parle, é um filme filmado todo com celular, é muito interessante, mas que ele tem uma conexão de personagens, tem sentimentos, tem muita coisa que você pode descobrir, digamos assim, né, pelas paisagens da França no qual ele se passa. Então, eu quero agradecer muito a Gabriela Boeri pelo seu tempo, e estimar sucesso para La Parle. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente volta já, gente. Restez assise, je vous en prie. Alors, la maman est bonne. Il apparaît quand même une formation kystique suspecte dans votre sein droit, quelque chose de nouveau pour nous à l'imagerie qui pose question. Salut papa, j'espère que tu vas bien. Moi je viens d'arriver à Guétari sur la côte basque là avec des potes. Bah, Simon, Gabriela, vous vous connaissez déjà? Oui. Et Kevin, Gabriela, Kevin. Que tem uma onda famosa que eles chamam de La Parle. Tem uma lenda, né? Que diz que as pessoas se encontravam nesse lugar para conversar e para resolver os problemas. Eu tô na França, avó. Où sont vos cicatrices? Ici et là. Vous ne bougez plus? Je bouge plus. Il se passe rien en fait. Tout et rien à la fois, tu vois. On est tous là, mais l'étincelle, elle est finie, elle est plus là. Ça n'existe pas, personne n'arrête d'aimer. L'amour, c'est pas un truc à se consommer, il termine jamais, si c'est vrai. Moi aussi, j'ai de la peine à quitter nos belles vacances. Mais c'est parce que nous ne faisons pas qu'être en vacances que nous pouvons les apprécier. Olá, sejam bem-vindos ao Clube Cinema na TVC. Eu sou o Daniel Herculano e no programa de hoje nós vamos conversar
com a realizadora Clarissa Campolina, que está em cartaz com o filme Canção ao Longe, mais uma produção nacional que a gente precisa valorizar e que a gente precisa comparecer nos cinemas, tá, gente? Hoje também vamos conversar com a protagonista, a atriz Mônica Maria, que interpreta Jimena, que busca a sua identidade, o seu lugar no mundo. E assim, a jovem deseja mudar-se de casa, compartilhar com pai, mãe e avó, e onde se sente deslocada. O que acontece? Só que ela precisa romper com seu pai para poder sair de casa, né? E essa troca de cartas à distância faz com que ela se torne uma pessoa, digamos assim, que procure se encontrar, que ela tem que lidar com a sua origem, com o seu corpo, com suas escolhas, se deparar com o silêncio de suas relações familiares, tá? Bom, através do olhar de Jimena, né, interpretada pela Mônica Maria, e o filme levanta questões sobre classe, família, tradição, raça e gênero. E agora nós vamos conversar com Clarissa Campolina e sua protagonista de Canção ao Longe, Mônica Maria. Vamos nessa. Oi, pessoal. Conforme prometido, vamos conversar agora com Clarissa Campolina, realizadora de Canção ao Longe, já em cartaz nos cinemas, e sua protagonista, que estreia na tela grande também, Mônica Maria. Bem-vindo, Clarissa, muito bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado, Mônica, também. Obrigada a você, Daniel. Obrigada muito. Prazer. Vamos Claro, lá. gente, contem comigo. Clarissa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de narrativa dentro do filme, né? A gente sabe que a sua protagonista, ela troca cartas com o pai, ela meio que está procurando um lugar no mundo, querendo saber quem ela é, enfim, procurando se colocar também, né, como uma pessoa que possa se perceber melhor, enfim, poderosa como ela pode ser. É isso que eu acho que a gente consegue perceber da personagem no crescente do filme. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da gente ter, digamos assim, dois roteiros, porque a gente tem o roteiro do filme, no qual a gente acompanha a narrativa, mas a gente tem um roteiro de cartas também, né, que você insere no filme, que é parte essencial do filme também, que é o contato da Mônica Maria, né, que é a protagonista, com o seu pai, digamos assim. Daniel, eu acho que, assim, na verdade, o Canção ao Longe surge inspirado numa relação de uma amiga minha com o pai. O pai é estrangeiro, saiu do Brasil quando ela tinha 7 anos, e eles começaram esse contato, assim, eles mantiveram o contato de pai e filho através de cartas, mesmo nessa época onde a gente tem o Zoom, onde a gente tem o celular, onde a gente tem, né, eles continuaram dando cartas. E, de alguma forma, essa história me chamou a atenção, e quando eu fiquei grávida, eu fiquei pensando o que é a relação de um pai com uma filha, uma mãe com um filho, né? Assim, o que é a construção da família. E o Canção, ele surge um pouco com esse pensamento, né? Com esse desejo de olhar para as estruturas que formam a nossa sociedade e entendê-las também de forma mais diversa. Então, quando a gente pensa, né, você falando assim, nesses dois lugares, nesses dois roteiros, eu acho que isso estava desde o início, né, a troca de cartas estava desde o início, do desejo, surgiu junto com o desejo do filme, e essa possibilidade de se fabular nas cartas, e a impossibilidade de fugir das palavras, apesar de você poder fabular, você é impossibilitado de fugir das palavras, são elas que permitem, né, essa troca, apesar da última carta não ter palavras, né? Então, Ter só duas. Eu acho que esses dois filmes têm a ver com o contraste que existe. O filme ele é muito silencioso, né? Assim, no dia a dia da Jimena,
ela enfrenta muita barreira na hora das perguntas que ela coloca para a família. E esse silêncio é um tanto violento e eu acho que ele reflete também essa estrutura social. Assim, a estrutura tanto familiar, como a questão do racismo na sociedade, como a questão do classismo e do gênero. Então, assim, quando você fala dois roteiros, eu acho muito positivo, porque eu acho que existe um contraste desejado na linguagem entre esses momentos de carta onde a palavra ecoa, né, e se sobressai, e esses momentos cotidianos onde muitas vezes as dúvidas, as vozes são silenciadas. Eu queria que você falasse um pouco, Mônica, como foi que você recebeu digamos assim, essa missão, né, numa estreia. Acho que é um roteiro que deposita muito na protagonista, né? Isso é muito, muito visível. E eu queria parabenizá-la pela atuação, tá? De verdade. E queria que você pudesse me falar sobre isso, porque assim, ninguém mais usa cartas hoje em dia, né? Então é uma coisa que como é que a gente recria isso, né? Algo que a gente não utiliza mais, né? Infelizmente. E como você sentiu esse roteiro batendo em você? Olha só, é muito engraçado, mas esse roteiro bateu em mim de tantas maneiras, tem tantas semelhanças entre a vida da Rimena e a minha, que até parece que a Clarice me stalkeou aí uns anos antes de me convidar para esse teste, porque eu tenho uma relação com carta muito forte, eu sou artista plástica e acho que 2015, mais ou menos 2014, 15, eu comecei a reproduzir, imprimir, na verdade, fotografias minhas, e aí eu imprimia como um cartão postal e eu fazia o verso e tal, e eu vendia nas ruas. E o que eu falava para as pessoas nas mesas do bar e tal, que eu passava, era: você gostaria de enviar um recado não cibernético para alguém que você ama, que eu tenho certeza que está em algum lugar por aí? E aí eu tô aqui para incentivar esse envio de recado, assim, dessa forma que a gente já não sabe o que é mais, né? Que é super analógica. Eu sou muito fã. E era mó massa, mó sucesso. Então eu tenho essa relação com carta desde antes. Eu parei por causa do golpe, que as pessoas na rua começaram a ficar muito mais hostis com quem era vendedor ambulante, assim. Preferi parar. E outra coisa que o roteiro conversa com a minha história é a coisa da própria relação com meu pai, que ele também é estrangeiro e ele também não foi tão presente assim da forma que a gente imagina que um pai é, né? Que um pai seja. Ele tinha um jeito muito específico de estar comigo e com meu irmão, pelos motivos dele lá e tal. Então essa relação estranha com o próprio pai, a coisa da carta e essa sensação que eu tenho mesmo de, por ser mestiça, eu transito entre os dois mundos, só que de uma forma como se fosse um pouco de uma coisa, um pouco da outra, mas nada é inteiro em mim, sabe? Então, eu convivo com isso, é isso, minha vida, é bem parecido assim, nesse sentido. Então, eu me identifico com a Rimena em vários aspectos. Foi muito legal. Larissa, você encontrou a protagonista certa, viu? Não tenho nem dúvida. Depois que eu escutei agora ela falando isso, eu tô lendo aqui um pouco que o roteiro também é do Caetano Gotardo, né? Eu conversei com ele recentemente, quando ele lançou Os Seus Olhos e Seus Ossos. Foi muito legal a conversa com ele. E eu queria que você falasse um pouco agora. Também percebi que dentro da tua equipe técnica tem pessoas que fazem muitas coisas, né? A gente tem o Luiz Preste na montagem, mas ele também escreve as cartas,
né? E ele também é assistente de direção, e as cartas também são escritas pela Paula Santos, que também, né, é assistente de direção. Então, a gente percebe, digamos assim, uma espécie de família sendo montada ali, né, que trabalha muito no teu filme. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sinergia de set, pré-produção, pós-produção. Ah, legal. Eu acho assim que quando você faz cinema, você fica tanto tempo, né, com uma ideia, e aí depois você fica um tempo na pré-produção, um tempo filmando, aí um tempão montando, né? Assim, eu posso falar desde 2012 que eu penso sobre isso, sobre a Rimena, sobre... Então, assim, é muito tempo que você gasta da sua vida, ou que você ganha da sua vida, né? E eu acho que é muito importante, assim, ser gostoso, ser bom para todo mundo, sabe? Eu acho que tem muitas. Eu lembro que eu falava assim: ah, não, tinha coisas no roteiro que talvez fossem até mais narrativas, que faziam ligações, assim, que eu olhava e falava às vezes assim: ai. Isso eu não consigo filmar, eu não sei como filmar, eu acho que eu não vou gostar de filmar, então vamos eliminar e arrumar um outro jeito de chegar nesse lugar, né? Então, assim, e a convivência da equipe e a possibilidade de troca, eu acho que ela é muito importante. Assim, foi o meu primeiro longa solo. Eu sempre eu gosto muito de co-dirigir. E eu sempre falei que eu gosto de co-dirigir muito nessa sensação que seu olhar pode ser deslocado, sabe? Você compartilha visões quando você co-dirige. E eu acho que o Canção, mesmo sendo uma direção solo, meu olhar foi deslocado inúmeras vezes. E eu aprendi muito nesse processo. E eu acho que essa possibilidade de deslocar o olhar tem a ver com isso, assim, com sentar, escutar a Paulinha, que fez não só cartas, não só assistente de direção, não só preparação de elenco, não só pesquisa de elenco, sabe? Tipo, ela fez muitas coisas. O Luiz, idem, a gente leu inúmeras vezes o roteiro juntos, além dele montar, a gente, quando eu fui decupar com o Ivo e com a Thaís, ele veio também. Então, assim, é, é isso, assim, eu acho que juntos, compartilhando, assim, todo mundo entende melhor o filme, né? Assim, entende o que o filme pode trazer, e a gente tá junto nesse barco, né? Então, acho que tem um tanto disso, assim. Eu lembro que na pré-produção a gente fazia sessões de cinema com os filmes de referência, a equipe inteira, e discutia atores, equipe e tal. Então, colocava todo mundo mais junto, porque quando a gente faz um filme maior, com uma equipe maior, às vezes é difícil, assim, os departamentos ficam separados. E eu tinha muito esse desejo, assim, de aproximar todo mundo e aproximar da visão, né, do desejo do filme, assim mesmo. Bom, Não sei se você te responde. sim, demais, demais. Mônica, queria que você falasse um pouco, você falou que é artista visual e tudo, mas você também é tatuadora, né? É muito, muito, muito interessante esse mix de experiências, né? Você está agora na tela grande. Como você se sentiu vendo a primeira vez esse filme sendo exibido, por exemplo, em festivais ou exibições? Como foi ver você saindo da sua condição de artista plástica agora para a tela grande? Passando depois, você passou por seleção, você passou por preparação, enfim. Como foi que você viu esse processo aí até chegar na tela grande na exibição? Nó, é, Então, na verdade, não foi o primeiro filme que eu assisti. Você tá me ouvindo? Sim. Não foi o primeiro filme que eu me vi em tela, assim. Eu tinha feito. Eu fiz um filme em 2021 que saiu antes do Canção, que chama Eu Te Amo é no Sol. Então, eu já tive a experiência de vê-lo antes desse.
mas vou te dizer que, além de causar um completo estranhamento com essas duas personagens que eu fiz e que eu já assisti depois, eu me identifico tanto com as duas que é como se eu estivesse me olhando no espelho. Não é tanto, não é uma coisa que é tão distante assim, sabe? Eu me relaciono, de fato. E eu acho que também me ajudou muito a pensar a pensar em ser observada dessa forma, o fato de eu também já ter sido modelo vivo em aula de desenho humano, desenho de figura humana. E na frente de alunos, assim, de várias idades, 30 de uma vez, todos ao redor de mim, me desenhando por horas. Acho que isso já me acalmou, assim, os ânimos, sabe? As palpitações, os receios e as vergonhas, assim. Então, eu acho que isso ajudou a conviver com a câmera de um jeito um pouco mais natural, por mais que ainda seja bem novo para mim na minha vida. E é realmente inesperado tudo isso que aconteceu, sabe? Eu não estava preparada exatamente, nunca fiz preparação, sabe? Não sou formada em nada, nunca fiz formação de atriz. Então, foi só realmente um presente na vida que eu espero fazer mais, porque eu gostei bastante. Foi uma experiência super incrível, eu tive muita sorte. Eu espero também ver você mais na tela, verdade. Larissa, para a gente finalizar nossa conversa, eu acho importante, todo mundo que passa aqui pelo Clube de Cinema, a gente costuma levantar muito a questão da importância da gente ter editais, de ter incentivos para que a gente tenha um maior número de narrativas diferentes possíveis, né, de cinema nacional, que é tão plural, na tela, né? E, por exemplo, o Canção ao Longe está estreando dentro do projeto da Sessão Vitrine de Cinema, né, que é muito importante, que leva o filme para algumas capitais com preço acessível, né, com uma divulgação bacana. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância que a gente tem, às vezes de ter um incentivo na pré-produção, às vezes na produção, às vezes para divulgação, mas a gente ter algum tipo de incentivo que a gente consiga levar o cinema nacional mais longe, né? Eu acho super importante, assim, a política pública. Eu posso falar que a Ana Vilhana, eu faço cinema há 23 anos, eu tenho a produtora ao lado da Luana e da Luana Melgaço e da Marília Rocha há 18 anos, e eu posso dizer que a nossa produtora se formou e cresceu junto com a consolidação das políticas públicas para audiovisual no Brasil. E se a gente está aqui hoje, eu acho que a gente deve a isso. E a gente teve esses 4 anos, né, do governo Bolsonaro, que terminou com a agenda, tanto da produção como da distribuição. Então, foi muito sofrido e foi muito visível ver como a falta dessa política pública para cinema altera tudo. Altera a pluralidade do cinema, altera a possibilidade de novos realizadores surgirem, altera, não que não surjam, né, mas altera. E não que não exista pluralidade, mas altera também. Então, assim, e eu acho que dentro disso tudo, e dentro, né, assim, do preço que o cinema está, né, a pandemia, a possibilidade de você assistir muito, assim, uma disponibilidade de filmes enormes no streaming em geral, isso tem esvaziado muito as salas. Mas eu acho que a experiência de ver um filme compartilhado numa sala escura, que, assim, você não vai atender seu telefone, que você vai escutar alguém do seu lado rindo ou chorando. Isso, assim, é a experiência do cinema. O cinema é uma arte que a gente compartilha ao assistir. A gente compartilha ao fazer, a gente faz coletivamente, e é muito diferente quando a gente pode assistir e acessar os filmes coletivamente também.
Então, eu acho que é super importante se manter a política, tanto de produção como de distribuição, e a gente conseguir, de fato, ir, né, sair de casa, pisar na rua, ver gente, é tudo, assim, é tudo, não é só o cinema, é o chegar no cinema, é o sair do cinema, é tomar uma cerveja depois do cinema. Então, assim, eu acho que é fundamental para a gente continuar enquanto sociedade também, sabe? Eu sempre costumo falar que nada substitui a experiência de ir ao cinema, nada, nada. Você pode ter 1000 filmes na sua casa, por exemplo, eu coleciono mídia física também, eu tento fugir ao máximo dos streamings, mas é completamente diferente, né? Eu utilizo mais a mídia física para você fazer uma revisão, para você ver um filme de novo, você ver detalhes, enfim. Mas você sair de casa para ir ao cinema é indescritível, tá? Indescritível. Então, Clarissa, tá em cartaz já, pessoal, Canção ao Longe, mais uma opção do cinema nacional para a gente assistir, tá? É a produção da Ana Vilhana Filmes, tá? Que a Clarissa comanda, junto com a Luana Melgaça, a Marília Rocha. Eu quero parabenizar o filme. Quero parabenizar também pela atuação da Mônica Maria, pela presença. Muito obrigado pela conversa, tá? E para terminar, queria que você convidasse as pessoas para assistir o seu filme, porque eu acho que é essencial. Terminando a nossa conversa aqui, a gente vai passar o trailer para o pessoal ver um pouquinho do Canção ao Longe. Que título poético, viu? Gostei muito. Gente, não, eu sou ruim demais. Fica tranquila. Me ajuda aí, mano. Gente, não deixem de ir no cinema. Eu acho que a gente tem que valorizar, né, o cinema nacional e manter essa cultura de poder compartilhar um filme juntos. Eu acho que, ao ir no cinema, vocês vão ver a Mônica na tela e um trabalho de atuação incrível, assim, tanto dela como do Carlos Francisco, a Margot, a Matilde, várias outras pessoas. É um pouco, de uma certa forma, vocês vão ver um pouco de Belo Horizonte, de uma cena urbana, e eu acho que, no fundo, tem essa sensação, assim, de repensar as estruturas sociais que nos formam e como que é importante também a gente romper e quebrar várias regras dessas estruturas para seguir sendo e estando num lugar mais confortável. Obrigado, Clarissa, parabéns. Mônica, muito obrigado, viu? Espero ver você em outros filmes brevemente, tá? Obrigada, querido. Obrigada, Daniel. Obrigada, Pessoal, amor. valeu. Pessoal, agora vocês vão ficar com o trailer de Canção ao Longe. Pai, eu sempre fui diferente das pessoas da minha família. Durante muito tempo, eu evitei tomar sol para não ficar preta demais. Enfrentar essa falta de lugar me fez uma pessoa forte, mas cheia de silêncios. As pessoas não acham que eu sou sua filha. Seu pai tinha uma personalidade forte, Nina. Ele falava tudo que vinha à mente dele. E viver aqui nessa casa estava muito difícil. Eu nunca pensei que você fosse amigo do meu pai, porque ninguém fala sobre isso. Fala-se muito pouco do seu pai nessa casa, não é? Semana que vem eu vou precisar de você. Eu vou fazer os exames. Tá bom, eu vou com você, vó. Hoje tive um sonho. Eu tava dentro de uma casa. O chão começou a se abrir e as paredes caíam em cima de mim. Eu tô olhando apartamento. Tô querendo me mudar.